Bora. Olá, pessoal que acompanha a fanpage do blog Notícias e Mais. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto. Nesta noite a gente vai bater um papo com os técnicos agrícolas que atendem o município de Campo Formoso, o Djavan Silva, a Gelma Salles Falta o Gama Emerson. e o Emerson. O Emerson saiu, mas daqui a pouco ele retorna. Boa noite. O tema de hoje a gente vai abordar nessa live de quinta-feira, emissão de documentos rurais, ITR, ICC, IR, ICFI, e também aspectos da agricultura e pecuária em Campo Formoso. A gente tem a participação aí dos colegas Sérgio e Macário. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, tá? E eu começo a perguntar para vocês, técnicos agrícolas, que atuam também na empresa RB. O Emerson chegou. Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Eu queria saber de vocês quais são os desafios na agricultura no contexto atual, nesse momento agora. Quais são os desafios, principalmente na agricultura familiar do município de Campo Formoso? Fiquem à vontade. Para quem seria a pergunta nesse caso? Para vocês três. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Começa com o Djavan. Pode então. Pronto. Começa aí. Bom, a perspectiva hoje que a gente tem, ela, devido ao processo do Covid-19, até então uma boa pessoa achava que ia atingir em xeque a questão da agricultura, e ao meu ver, e andando aí pelo interior, essa questão da agricultura ela não foi tão tocante. Inclusive, de vista de aprimoramento, a agricultura, de forma geral, ele se adaptou à realidade. O que alguns comércios aí começaram a entregar delivery, o mercado porta a porta aqui no município, ele aumentou nesse período. O agricultor, ele produz e ele entrega na porta a porta. Além do mais, quando houve alguns decretos aí que só era possível vender nas feiras livres produtores ou até mesmo vendedores do próprio município, isso fortaleceu ainda mais a cadeia produtiva da agricultura de modo geral. Porque a partir do momento onde só é obrigado a participar ou a vender na feira os agricultores do mesmo município, isso fez com que diminuísse a questão da concorrência nas feiras livres. Isso também é um ponto muito positivo. A gente tem observado muito a questão da venda do porta a porta. Isso é fantástico, fundamental. E o Covid-19, ele não só trouxe miséria, problema, trouxe também, como reza bem a questão das próprias leis naturais das coisas, que é justamente isso, é na dificuldade, é na crise que se encontra as possibilidades que se fazem as coisas fluírem melhor. E nesse sentido, esse Covid-19, ele melhorou nesse ponto. A agricultura, ela, apesar de alguns, por exemplo, houve atrasos na entrega de alguns fertilizantes e adubos que vinham de Juazeiro, principalmente quando paravam ali nas barreiras sanitárias fundamentais. Eu não sou médico, mas e é importante as barreiras sanitárias fundamentais, mas quando elas paravam ali naquele momento, houve atrasos nesse sentido e de alguma forma a produção acabava sentindo de alguma maneira, mas nada que fizesse perder a produtividade como um todo.
Eu costumo andar nas feiras livres e observei bastante a presença fundamental dos comerciantes e dos feirantes próprios do município de Campo Formoso. Além do mais, como eu enfatizei, em todas as comunidades você via o comércio porta a porta dos produtos da agricultura. Então isso foi fenomenal. E o Emerson e a Angelma que dizem, eu havia perguntado, Emerson, você chegou um pouco depois, em relação à visão de vocês sobre os desafios da agricultura familiar nesse tempo, independentemente da pandemia. Qual é a noção, a visão que vocês têm da agricultura, principalmente aqui na nossa região de Campo Formoso? Emerson, Angelma. Angelma, pode falar? Emerson parece que saiu de novo. Angelma, pode completar, Angelma. Angelma, tá ouvindo? Angelma, consegue ouvir? A Angelma parece que também está com problema de internet. Angelma, você consegue ouvir o Leandro? O Leandro pediu para você comentar a mesma pergunta que foi feita para o Djavan no início. Boa noite, você consegue ouvir? Acho que a Angelma não parece que a Angelma também não está conseguindo ouvir. E Leandro, então, enquanto a Angelma e Emerson, parece que o Emerson está entrando novamente aí. Bom. Pode falar, Angelma. Pode? Pode. Sim, em meio a essa pandemia, sim. Continue, pode falar, Angelma. Bom, em meio a essa pandemia, acho que a Angelma está com dificuldade aí. O Emerson, então, pode falar depois. A Angelma completa. Pode ser, Emerson? O Emerson também. Em meio a essa pandemia, houve... Então, a agricultura familiar, ela teve e o comércio apenas produção, né? Eu particularmente vendo algumas feiras, eu vi mais do comércio, vi o comércio do... Acho que a Angelma está com problema na internet. O Emerson voltou. Emerson, você pode comentar sobre a pergunta? Está ouvindo? Oi. Pode falar. Aí, por favor. Eu perguntava sobre os desafios na agricultura familiar em nível de Campo Formoso, em nossa região. Qual a sua avaliação sobre a agricultura familiar? Quais são os desafios, Emerson? Saiu novamente. Então, a gente continua falando com o Djavan. Djavan, aqui em Campo Formoso, você elencava aí, falava sobre essa questão de que na crise surge a oportunidade de criar, de buscar alternativas. Mas e por que antes desse momento o potencial da agricultura ele não era trabalhado, ou pelo menos era trabalhado, mas não de uma forma ainda mais eficiente como agora? Pergunto isso a partir do que você dizia anteriormente. Bom, a minha visão, e isso daí acaba sendo
uma crítica em alguns setores. Veja, se a gente observar, Campo Formoso é um vasto potencial de agricultura. Tem um vasto. A agricultura temos, e que nós podemos perceber, é que está faltando algo mais. E esse algo mais, do ponto de vista, vem mais da esfera pública. Veja só, Formoso recebeu, salvo me engano, nesse período de 2, 3 anos, quase R$ 1 milhão no investimento da agricultura familiar, através de projetos do governo estadual, certo? Agora, se você observar, está ficando, né? Do ponto de vista, nós temos um entreposto na Caraíba, fundamental, que é a mandioca, produtora de mandioca do município. Nós temos também uma associação lá de Lagoa da Roça, que está produzindo bastante também a questão dos derivados do licuri. Mas tirando essas duas comunidades, quais são as outras que de fato a gente pode descrever que de fato ela tem uma subsistência na produção? Temos o Prosemiado com vários projetos na ala social, na ala produtiva, mas temos o Bahia Produtiva também, que teve 3 comunidades aqui no município que foram selecionadas, mas aí uma reflexão, o que de fato está ficando? O que de fato? Porque, salvo me engano, eu via também uma entrevista do José Santana, muito feliz no comentário deles aí no próprio blog, que às vezes, não é só também a questão do dinheiro, é a questão da finalidade, se você observar. Por que isso? E isso é um entrave, que a gente tem muitos elefantes brancos encontrados nesse município, muitos. O que eu quero chamar de elefante branco? Elefante branco, por exemplo, cisterna de produção. Foram dezenas de cisternas feitas nesse município, que a princípio era para fomentar a produção familiar e vender o excedente, que se conta de dedo as comunidades e se conta de dedo as famílias que de fato produzem. Então, esse é um problema. E isso daí é problema das entidades também locais quando vão fazer a questão das escolhas. O Prosemiado também vem nessa mesma vertente, infelizmente. Os projetos uns projetos enxutos, vem mais na questão de orientação e tudo mais, mas na questão financeira ela não ajuda de jeito nenhum, a não ser um fomento aqui ou acolá, ou o técnico que se vire e faça valer a pena, ou faça parceria com os meninos do Agroamigo, para que esses agricultores acessem os R$5.000 ou até mesmo R$15.000, mas do contrário não se tem. Então, foram muitos dinheiros investidos no município que não surtiram, ao meu ver, não estão surtindo muito efeito. Ô Djavan, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas, assim, eu sempre pensei o seguinte, que o homem do campo, no passado dizia, o homem do campo ele precisa de água e luz, a luz elétrica. Hoje, além disso, o homem do campo ele precisa, para produzir, para colocar o seu produto na mesa, quer seja agricultura familiar ou agricultura em alta escala, ele precisa água, luz, mas ele precisa de tecnologias modernas, ele precisa de mão de obra qualificada, e coisa que nós não tínhamos no passado, nós estamos tendo agora. Nós estamos conversando com vocês 3, são técnicos agrícolas, 3 pessoas altamente capacitadas com conhecimento.
Aí eu agregaria isso aí, água, luz, ele precisa de tecnologias, ele precisa dessas pessoas que orientem, mas o homem do campo hoje também, ele precisa, você diria então que é, além de tudo isso, um incentivo público, o município, o Estado e a União, eles precisam dar condição para que esse produtor, quer seja ele pequeno, médio ou grande, ele tenha condição de colocar o produto na mesa das famílias, é isso? Ou se eu estiver errado, me corrija. Macário, é justamente isso. Vamos participar a partir do princípio do concreto. Vejam só. Hoje, em Campo Formoso, o polo produtivo da irrigação é o salitre. E ali o salitre, eu estou falando ali de Bebedouro, de Pacuí, enfim, das regiões ali adjacentes. Ali naquela região tem um mercado, um mini, nem que seja um mini mercado do produtor. Não tem. Nós vamos partir do princípio da Tiquara, que tem onde tem a comercialização de caprinos e ovinos, ali na Feira Livre. Os caras, eles comercializam os animais em cima dos carros. Por quê? Porque o poder público não usa das suas ferramentas a produção. Por que isso? Não. O nosso maior problema antes era de produzir, mas nós temos o problema do escoamento desse produto. Uhum. A gente encontra várias pessoas vendendo ovos de galinha em sacola, vendendo a R$6, R$7. Talvez se ele colocasse numa embalagem própria do ovo, ele vendesse a R$2 a mais caro, sairia mais vendável, o pessoal da cidade iriam ver com outros olhos, porque o produto, a beleza estampada no produto, ele chama a atenção e ele agrega valor. Então, e isso o poder público poderia fazer. Essa semana eu passei na Laje de Cima, numa casa de farinha feita a gestões anteriores, tinha aproximadamente 15 famílias produzindo farinha. Mas, de outras comunidades que eu olhava, eu via a casa de farinha desativada, porque não havia produção de mandioca. É o que eu chamo de elefante. Alguém me querer me convencer de fazer uma casa de farinha onde não se produz mandioca. Uhum. É isso que eu chamo a atenção. É preciso que o poder público chame essa atenção para si, e não adianta só orientação. É preciso recurso, mas é preciso recurso com finalidades e nos locais específicos. Se não mais, a gente vai estar jogando dinheiro fora. Uhum. Boa noite a todos. E Ô Bono. Para a Angelma Salles, se ela estiver ouvindo, ela responde, senão a gente faz outra pergunta aí para outro participante. Mas, a princípio, eu iria conversar com a Angelma Salles. Angelma, e como é que você vê a participação da mulher na agricultura? Porque a gente percebe essa presença maior. Antes, a mulher só ajudava ali, né, os esposos, ou ajudava na produção ali da propriedade, na busca da alimentação da família. Mas hoje a gente percebe uma presença maior das mulheres, inclusive com formação. Exemplo de você, que é técnica agrícola, e eu acredito que tem muito mais mulheres como técnicas nesse interior de Campo Formoso, técnicas agrícolas, e em outras questões também. Então, a presença da mulher na questão da agricultura, ela está cada vez maior. O que é que você pode falar sobre isso? Realmente, hoje em dia a mulher está buscando mais espaço em muitos aspectos, né?
E na agricultura você via ali a mulher preparando a comida, ia levar a comida do marido na roça, ficava cuidando dos filhos, às vezes nem na roça ia. Mas hoje em dia, nós mulheres estamos tendo mais oportunidade, né? Eu sou um exemplo disso, estudei, hoje eu sou técnica em agropecuária e eu posso ajudar a minha família com o meu conhecimento que eu adquiri. E é uma prova também, é uma forma da gente vencer o preconceito que a sociedade tem, de que a mulher, ela pode ter o que ela quiser, né? E o que eu acho mais legal na agropecuária, porque eu posso ajudar a minha família com o que eles trabalham, né? Na agricultura, como agricultura, indo para a roça, capinar, plantar. Então, eu adquiri conhecimento que fazia antes, né? Hoje eu posso plantar uma horta no meu quintal, para não estar mais comprando hortaliças na feira, eu mesmo posso produzir esse alimento para mim. E a questão de ganhar espaço mesmo, né? Dizer que mulher pode ser o que ela quer. E vindo do campo, ainda melhor. E também a questão da gente na zona rural, que é onde precisa mais da gente, né? É isso. Muito bem. O Emerson. E o Emerson? O Emerson, e hoje a gente percebe que a agricultura, seja ela familiar ou agronegócio, tem aí suas linhas de créditos, muitos têm acesso a financiamento, mas para isso precisa ter, digamos, uma documentação completa, né? Todos os documentos da terra, e o governo exige outros documentos. Hoje, quais são os documentos que são exigidos para que o agricultor familiar tenha acesso às linhas de créditos? Quais são todos os documentos que são necessários para uma propriedade, principalmente a agricultura familiar? Sérgio, os documentos necessários e mais importantes para nós agricultores são o CEFI, o CAR, o ITR e principalmente a DAP. Porque se você não tiver, por exemplo, o CEFI, hoje se você não tiver o CEFI, você não consegue acessar algumas políticas públicas. Por exemplo, se você não tiver o CEFI, você não vai conseguir no Banco do Nordeste, um exemplo, pegar o recurso para estar investindo na sua propriedade. Então, isso são coisas simples, documentos simples, mas nós, como filhos de agricultores e agricultores, devemos ter esses cuidados de estar tendo esses documentos em mão. Como é o acesso a esses documentos? Por exemplo, para tirar o CEFI, para tirar uma DAP, esses documentos, de qual forma o agricultor pode ter eles? Repete aí, por favor, a pergunta. O acesso a esses documentos, por exemplo, o CEFI, de qual forma o agricultor consegue o CEFI? A DAP, como é que ela é conseguida? Né? Tem o ITR. Para quem ainda não, de repente não tem esses documentos, como é que ele tem acesso a essa documentação? Eu não sei, o Emerson parece que a internet dele está travando, pessoal, e parece que ele teve um probleminha. Então, Djavan pode responder, né, Sérgio, sobre essa questão aí, Djavan. Quais são os documentos e onde retirar, né? De qual forma o agricultor pode ter acesso a esses documentos? Por exemplo, um CEFI, é difícil ele conseguir o CEFI, como é que ele consegue? Ele consegue isso gratuitamente? Uma DAP, tem a DAP-B, tem a DAP-V, de qual forma ele consegue? Também é muito burocrático. Tem a questão do ITR, como é essa toda a documentação para que ele possa estar realmente todo organizadinho? Bom, a gente vai fazer tipo um relance para a gente chegar a essa questão que é fundamental demais, essa pergunta. Veja,
A primeira questão que nós vamos ter que ter é um documento, seja ele de posse, seja ele um contrato ou de propriedade. Essa é a primeira coisa. Mas para a gente ter isso daí, a gente teria que ter a terra, ou teria que ter alguém que tivesse a terra para a gente trabalhar, que é o que nós chamamos de contrato. O que é o contrato? O contrato é um filho de 18 anos que ainda não tem terra, ainda não possui, nem é posseiro e nem comprou uma propriedade, ou seja, não é proprietário, mas ele tem um pai que ele tem uma determinada quantidade de terra. O que é que acontece? O pai pode fazer para o filho, daquele pedaço da terra dele, um contrato, ou de comodato, ou de parceria agrícola. Qual é a questão que nós temos muitos problemas hoje no município com isso? De experiência desde 2014 a gente observando isso. É que às vezes o agricultor, ele tem 10 tarefas e ele faz o contrato para um filho, para uma nora, para um sobrinho. Aí, de repente, quando se vai observar, ele fez o contrato das 10 tarefas dele. Aí, o que é que acontece? Quando ele for se aposentar, pode ser que lá na frente comece a perceber que ele fez o contrato da terra dele como toda. Se ele fez o contrato da terra dele toda, ele está plantando em quê? Em basicamente nada. Então, a gente chama a atenção que em qualquer contrato que você tiver, você só pode fazer o contrato até metade da terra. Se ele tiver 10 tarefas, o máximo que ele pode fazer o contrato é de 5. Se ele para começar a participar do mais de 5, ele vai, daqui a um tempo, ficar praticamente sem nenhuma. Então, é essa a questão. O documento de terra, ele é simples. O importante é você ter a terra. Porque a regularização, ela é fundamental, até mesmo para a sua autoestima. Você tem posse, você tem uma autoestima melhor do que você não tem. E isso daí é inerente do ser humano. Esse é o princípio do fundamento. Então, o que é que acontece? Esses documentos, eles não são tão burocráticos. Ele tem um tipo de rito. O que é que acontece? O que são esses ritos? Bom, para você fazer o CEFI, você tem que ter ou uma escritura pública, ou título de terra, ou documento de posse, ou recibo de compra e venda, ou doação. Contrato não se faz CEFI. Para fazer a DAP hoje, obrigatoriamente, você tem que ter, tem que buscar o CNIS, tem que ter o CEFI e tem que ter o documento da terra. Agora a gente chama atenção para isso. Por que a DAP hoje está pedindo isso? Porque, não sei se vocês lembram, mas corretamente, o governo federal fez um cruzamento de dados de forma positiva, onde descobriram que tinha gente que não deveria ter a DAP. E a gente, aqui no município, a gente via muito dessas questões, inclusive muitas foram, de forma irregular, foram bloqueadas. E eu aqui não estou fazendo denúncia nenhuma. O próprio governo, nos seus sites e nos seus instrumentos, eles já estão fazendo isso. O que é que acontece? Para se fazer a DAP hoje, você tem que ter os dados do CNIS, que você busca no INSS ou em qualquer lan house que tem alguém que expertise no sistema. Você precisa levar seus documentos, o do seu marido, e, obviamente, também a questão da carteira de trabalho, que alguns dados só vai estar lá, certo? O que é que vai acontecer aí? Por que isso? Porque, por mais que o agricultor sonegue a informação, no CNIS vai estar todas as informações. Que a gente, quando trabalha no sistema, a palavra do agricultor é a verdade. Ele pode até estar mentindo, como a maioria desses aí que foram bloqueados mentiram. E eu vou levar como uma verdade absoluta. Mas o que é que acontece? Eu levando como verdade absoluta, pode ser que lá na frente eu caia na malha fina.
como a maioria aí caiu corretamente, porque, de alguma forma, omitiram informação, e agora o CNIS é para isso. Outra informação é o CEFI, porque com o CEFI você tem o dado real da Terra, geográfico, eletrônico. Então, outra coisa que a gente começou a perceber muito, que Campo Formoso, em matéria de documento de terra, tinha 3 ou 4 vezes mais o tamanho do que realmente, geograficamente, o município tem. Então, o CEFI também está corrigindo esse ponto, que também é fundamental. A regularização agrária, de alguma forma, porque ele está, de fato, demonstrando qual é, de fato, o tamanho da propriedade. A gente tem visto alguns documentos aí que tem 20 tarefas, quando você vai, de fato, fazer o georreferenciamento nos limites do imóvel, dá 10, dá 12. Então, você encontra esses problemas aí. Ô Djavan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de regularização em si, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente dentro do município. Tem aquele agricultor que tem aí 3, 4 tarefas, tem aquele que tem 10, tem aquele que tem 60, tem aquele que tem 200, 300 tarefas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a situação de regularização. Aí o cara tem um recibo, desde essa pequena propriedade de 2, 3 tarefas, até aquele que tem aí 300, 400 tarefas, 1000 tarefas, enfim. Qual é o processo de regularização de cada um? É igual ou não? Existem diferenças aí no sentido de regularizar, de ter o título de posse ou a escritura, enfim. Bom, partindo desse pressuposto aí, praticamente a maioria dos documentos eles são iguais. O que vai diferenciar são os valores financeiros. Obviamente, quanto maior, mais caro vai ser. Isso daí, mas vamos começar do ITR. O ITR, que a partir do dia 17 desse mês até o dia 31 de setembro, já vai estar aberto o período para você declarar o imposto de renda, o que o pessoal costuma chamar de INCRA. O pessoal costuma chamar de INCRA no interior. Obviamente, o que é que acontece? O ITR, ele pode ser de forma isenta, ou ele pode pagar uma taxa. Vai depender muito exclusivamente do tamanho da área. No polígono da seca, que é a qual nós estamos, que é de fato o nosso Nordeste, se você tiver até 50 hectares, você está isento de pagar essa multa, de pagar de fato o ITR. O que você faz? Você faz a declaração de isenção. A gente deixa bem claro que a gente usa, você vê o agricultor chamar pagar o ITR. Na verdade, não é pagar o ITR. Você está pagando o trabalho de alguém que está usando seus dados para lançar na Receita Federal, dizendo que ele é isento de pagar o imposto que deveria, que gente que tenha 100 hectares pagaria. Então, o fato é esse. Aí ficou naquela questão histórica de que paga-se o ITR todo ano, paga-se o ITR, mas na verdade você paga o trabalho de alguém que lança esses dados para a Receita, que obviamente você não iria dar conta ou não saberia fazer isso, porque tem uma série de... Inclusive, baseado nessa questão do ITR, antes tinha gente que até informava uma quantidade menor de terra, achando que poderia pagar mais imposto se declarasse toda a propriedade, né? Hoje acho que já corrigiram isso também, mas antigamente as pessoas tinham essa prática, né, de negar a quantidade de terra. Exato, Sérgio. E essa um dos grandes problemas. Você pegou essa questão e a gente traz hoje para o CEFI, porque a gente acha que as coisas que fazem hoje não têm reflexo no futuro. E a gente acaba, a partir do CEFI, a gente começa a perceber isso. Tem gente que tinha uma X quantidade de terra, aí ou com medo que
a gente sempre ouve, né, no interior, ou com medo do governo tomar parte daquela terra, ou com medo de pagar mais por causa do ITR, aí só declarava uma parte. Né? Omitia a informação. Aí quando você vai fazer o CEFI, ele diz, minha área é toda essa. Aí com certeza vai dar divergente os dados, com certeza, porque pegou esses dois ganchos. Hoje é bem claro a questão da Receita Federal. Você está no polígono da seca até 50 hectares, você não paga o imposto. Você apenas passa a informação da isenção. Que se você, para pagar imposto, aí tem que ser acima de 50 tarefas, que aí leva em consideração as benfeitorias, os cultivos que tem dentro. Aí você tem que ter o valor da terra no valor de mercado local. Você tem que ter também o valor da terra nua. Então, uma série de outras questões que, obviamente, na propriedade pequena, não conta. O que conta mais na pequena é a localização do imóvel, é o tamanho do imóvel, é a localização dele, principalmente se ele tem um ou mais condomínio, qual é a data da posse dele. Tudo isso daí é que consta nas áreas pequenas. Nas grandes, ele tem um valor a ser tributado. E depende muito do tamanho da terra. Quanto maior a terra e quanto mais benfeitorias ele tem, ele vai dar menor. Agora, se ele tiver muita terra e pouca benfeitoria, aí a taxação de tributos é enorme. Uhum. Ô, Djavan, então qual o processo para legalizar? Até, exemplo, você falou em hectare, mas eu vou transformar essa questão em tarefas. Por exemplo, você pode legalizar a terra desde quantas tarefas ou hectares, a menor quantidade de terras que você pode legalizar. Vamos lá, com escritura ou título de terra, eu não sei como é que funciona a linguagem correta ou a nomenclatura correta, o mínimo de terra que você pode buscar essa regularização em relação a título ou escritura de posse da terra. Como é? Eu não entendi a pergunta no caso. O mínimo, você tem uma propriedade, você quer legalizar essa propriedade, ela independe do tamanho de 2 tarefas, 3 tarefas, 4 tarefas, qual o mínimo que você pode buscar essa regularização, quer seja ela, nesse caso, legalizar com escritura, com o título de terra, eu não sei como é que funciona, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente de cada produtor rural, né, de cada agricultor familiar. Um tem uma propriedade maior, como eu coloquei no início, e outro tem um mundaréu de terra. Mas tem aquele que é pequeno realmente, que tem pouquíssima terra, 2, 3, 4 tarefas. Bom, Macário, a gente pega esse gancho e pega para outra realidade do nosso município. Pasmem vocês, a gente encontra em comunidades aí, o governo, na época do estado, fez título de terra para gente que tem meia tarefa de terra. Isso não, para mim, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento, porque o título e a escritura, ele te dá o direito à propriedade. A propriedade, certo? Ou seja, você é proprietário do terreno. Só que tem uma questão, a gente sabe que lá na frente esses agricultores iriam ter seus descendentes que iriam precisar de documentos. Então, quando você tem a questão do título de terra, principalmente, você não pode fazer doação, você não pode fazer termo de posse, a não ser que você fazer o processo de desmembramento, junto ao cartório e ao próprio CDA. E isso requer um dinheiro que não hoje está em faixa aí, no mínimo aí de 3 salários mínimos. Então, se você tem 5 tarefas, você coloca no custo-benefício. Vale a pena, de fato, você desmembrar para dar aos filhos? Não vale. Então, quando eu digo que é importante você regularizar, você tem que regularizar de acordo com a tua realidade. A tua realidade é que vai dizer se de fato é bom uma escritura. Eu estou falando da questão rural. Ou de fato, ou um título, ou simplesmente você ter os documentos simples e a partir daí você ter o CCIR, ter o ITR, ter o CEFI, ter a DAP,
Depende muito da tua realidade. E a tua realidade é que vai dizer que, de fato, o que se pretende. Mas eu costumo dizer que a partir de 100 hectares, você já pode fazer um título de terra legal, sim. 50 hectares já pode, porque você vai ter, inclusive, até se você for fazer um projeto de banco, a DAPV, que é necessária, aí é uma renda acima de R$ 23.000, eles também levam em consideração o tamanho da terra. Aí, se você quiser pegar um recurso maior, você pode hipotecar essa terra. E para você hipotecar essa terra, o importante, ou você tem um avalista, que tenha também a DAPV, ou você tem a documentação, ou seja, título, todo legalizado, ou tenha a escritura. Você tem a escritura ou o título, você consegue pegar valores volumosos no banco, recursos maiores, do que, obviamente, se você tiver um documento simples. Então, e isso também depende do tamanho da terra. Se você tiver acima de 50, se tiver sem tarefa, você já pode, de fato, dar entrada no título, na escritura. Menor do que isso, eu acho que acaba sendo, pensando do ponto de vista, eu acho que acaba sendo desnecessário. É melhor você ter documentação simples, mas que tudo corretinho. E tudo dentro da lei, tudo pagando. Você pagando CCIR, você isentando o ITR, já está de bom tamanho, porque aí você pega o valor de crédito de acordo com a tua realidade. Bom, eu queria só esclarecer aqui, Leandro, Sérgio e Djavan, inclusive agradecer aqui a nossa amiga Jaciane Gama, ela faz um comentário falando em relação à questão do Emerson e também da Angelma. Ela disse que está chovendo, eu não sei onde o Emerson está e a Angelma, sei que eles estão no interior, mas eu não sei exatamente, eu não sei o local exato, mas aí ela chama atenção aqui, diz que é porque está chovendo. Excelente notícia, né? Está chovendo, ela disse que quando chove, que a internet fica ruim, está chovendo, quando chove a internet fica ruim, mas por isso que Angelma e Emerson estão tendo dificuldade, porque a internet está caindo o tempo todo. O Emerson já saiu novamente. Isso é uma boa notícia em relação à chuva, mas é complicado porque a gente queria conversar bastante com vocês três, até pelo conhecimento que os três têm, e estamos recebendo aqui muitos elogios pela participação de vocês na nossa live, o pessoal chamando a atenção e agradecendo, trazendo aqui os comentários dos mais diversos, dizendo que vocês estão trazendo comentários muito importantes para o produtor do nosso município, para o agricultor familiar, para as pessoas que têm dificuldade em relação ao acesso a este conhecimento. E aí a gente aproveita, né, Sérgio, para lembrar que o pessoal da RB Consultoria é parceiro aqui do Notícias e Mais, e até para aproveitar esse momento para mostrar a importância das pessoas estarem buscando essas informações, né, Sérgio? É isso, é interessante porque justamente presta essa assessoria, né, em relação a, citando aqui agora, por exemplo, o ITR, o CCIR, o CFI, análise de solo também, uma outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, né, georreferenciamento, entre outros. Inclusive a RB Assessoria fica na Praça de Marcos Negros, só tem em toda a região, telefone 99959-0083, e presta serviços aí justamente para a população. Emerson, como é o Djavan, que é o que mais está com a internet legal, participando da live, com relação ao CFI, alguns agricultores reclamam do CFI porque 20% da propriedade, às vezes, 20% praticamente já é uma boa parte da propriedade. Grandes propriedades para preservar esses 20%. A reclamação nesse sentido não é a preservação ambiental, os 20% de uma área que tem que ficar sem que as pessoas possam, o agricultor possa mexer naquela área, né, uma área de preservação, mas quem tem propriedades pequenas, 20% acaba diminuindo muito a área de atuação dele na propriedade, né? Não custa nada deixar lá seus 20% de preservação. Tem essa reclamação dos agricultores, você percebe isso ou não? Bom, a gente precisa deixar bem outras coisas bem claro, né? Que tem o CAR,
que é o Cadastro Ambiental Rural, que foi criado aí pela Lei 12.651 de 2012, e esse CAI ele vem para regularizar a questão e regulamentar a questão ambiental do nosso país, certo? Aí na Bahia, o próprio CAR, que ele é nacional, ele é chamado de CEFI, que é Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. O CEFI é o mesmo CAR. Agora, o que é que acontece, Sérgio? Essa informação realmente é válida, só que a gente age da mesma maneira. Vamos supor que você tenha duas tarefas e você precisa fazer o CEFI. Você não pode deixar ao pé da letra os 20%. A própria lei dá essas brechas. Você pode colocar um buzeiro que ele usa para descansar, ou ele pode botar qualquer árvore que estiver ali, que serve para o repouso, tanto ou dos animais ou até do trabalhador, ele pode constar ali nos 20%. Agora, acima de 20 tarefas, obrigatoriamente, aí não tem o que correr, tem que deixar os 20%. Se tiver rio, ou se tiver um morro com uma declividade acima de 45 graus, tem que deixar PP, é obrigatório, não tem para onde correr. E eu deixo aproveitando aí os filhos dos agricultores, e não tem como fugir, viu? É satélite, e se vacilar, se achar que não estão vendo sim. A terra acima de 20 tarefas é obrigatoriamente as 20%. Abaixo de 20, você pode escolher algumas áreas que tem ali, que tem a árvore já na propriedade, e escolhe ali para fazer a reserva legal e faz o compromisso, que tem o termo de compromisso, que ele jamais pode desmatar aquilo ali, no máximo pode aumentar. Agora, desmatar o que já tem, se ele fazer isso daí, ele tem que refazer novamente o CEFI, que é para dizer que houve uma supressão naquela área. Havendo uma supressão naquela área, obviamente ele vai ter que refazer, em outra palavra, refazer, né? Mas poderia ser... Djavan, digamos que a pessoa já fez o CEFI, está tudo certinho, direitinho, a pessoa vai fazer um empréstimo bancário via Pronaf, enfim, mas descobre lá no banco, depois de algum período, durante esse processo de tentativa de conseguir um empréstimo, e o agricultor descobre que houve erros, tem algum erro na documentação, no CEFI. De que forma isso pode implicar na retirada desse empréstimo bancário, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, enfim. E o agricultor já estava pronto para acessar aquela política pública via Pronaf, enfim. De que forma isso pode implicar, quando você falava anteriormente sobre essa questão de sombreamento no CEFI, e aí o banco descobre, a agência bancária descobre, enfim. De que forma isso pode implicar, ou de que forma também resolver essa pendência para que o agricultor tenha acesso a essa política de fomento, não só necessariamente a empréstimos bancários, mas também outros incentivos, outras políticas públicas? Bom, ele de forma alguma irá tirar o dinheiro. Isso daí se ele não resolver essa pendência, ele não consegue acessar o recurso. Isso daí é um fato. Agora, tem como resolver isso. Os erros maiores que a gente encontra. O camarada que só colocou o nome dele no CEFI, por algum motivo, a gente não sabe qual, mas botou. E não adaptar o nome dos dois, ele não consegue acessar. Ou ele coloca o nome da esposa, ou ele pode desistir do recurso, que ele não consegue. Outros erros que ocorrem muito, tamanho de área. E isso daí ocorreu bastante aqui no município de Campo Formoso. O documento da terra, tá? Um exemplo aqui, 20 tarefas, e quando o cara foi medir, só deu 17. Aí, quando ocorre... O microfone está mudo, Djavan.
Quando ocorre esse problema, tem como sim resolver através dos meios legais, que o próprio INEMA, no site do INEMA, eles disponibilizam isso, que através de alguns formulários você pode unir, se você tem uma área que só foi feito um tamanho e a área maior, você pode unir esse CFI. Você pode, se você tem uma área maior e você quer dividir ela por um filho, você pode desmembrar ele também. Você pode, se você tem uma terra que já foi feito CFI e você vendeu essa terra, você pode fazer a troca de titularidade também. Tudo isso daí a gente faz nesse sentido, através dos formulários e e-mails que o sistema CEIA e o CFI, no caso da Bahia, oferta para nós, profissionais que trabalham na área. Tudo isso daí, se tiver alguém nesse problema, nessa situação, pode nos procurar, que a gente procura viabilizar da melhor maneira. Pode demorar muito ou pode demorar pouco. Em média, aí 15 dias. Vai depender muito também da rapidez do agricultor, porque a gente precisa fazer uma procuração, a gente representando o agricultor junto ao INEMA. Essa procuração ela tem que ser autenticada em cartório e depois de autenticada, ser digitalizada junto com o RG e CPF do agricultor e o do procurador, e ser enviada para o site no INEMA, e lá o próprio INEMA faz a troca de e-mail, e fazendo a troca de e-mail, obviamente, você tem acesso a toda a plataforma do agricultor. Então, isso antigamente já era maior de cabeça, hoje já não dói tanto. De tanto doer que você já sabe qual é o remédio, mais ou menos, paliativo da situação. Ô, Djavan, hoje, com a questão, por exemplo, da internet, existe uma grande facilidade para se trabalhar, quer seja no município de Campo Formoso ou em qualquer um outro município. Aí eu aproveito para perguntar para vocês, apesar da extensão territorial do município de Campo Formoso e saber que existem ainda muitas propriedades que precisam dessa regularização, da assessoria do trabalho de vocês, mas eu queria que você falasse um pouquinho do empreendimento que você representa. Vocês hoje fazem esse trabalho de assessoria, consultoria, de regularização, apenas no município de Campo Formoso, ou vocês trabalham em toda essa nossa região norte do estado da Bahia? Cara, pegando só esse gancho aqui, até o dia 31 de janeiro de 2020, foram inseridos 6,5 milhões de imóveis no SICAR, que é o cadastro que toma conta de todos os CFIs lançados no país. Na Bahia, até o dia 30 de junho desse ano também, já foram 816.170 imóveis lançados. E o município de Campo Formoso, 5.741 imóveis, sendo que teve 324 cadastros que ainda não foram finalizados, por algum motivo. Esses dados eles não foram levados para a questão do SICAR. A gente, essa semana, está fechando com o sindicato de Antônio Gonçalves, uma parceria bastante importante lá com o companheiro Fábio, conhecido como Fabinho, que está nos auxiliando nesse sentido. A gente está andando com os pés no chão, tranquilo ainda. O município de Campo Formoso ele é muito extenso, a gente prefere ir aos poucos, mas Campo Formoso e Antônio Gonçalves são dois municípios que a gente já está atuando efetivamente já. Certo. Pergunta. O Emerson está aí, fazer uma pergunta para o Emerson. Emerson, como tem sido também a procura da população, dos agricultores aqui na região de Campo Formoso, pela busca desses documentos, é o caso do CFI, porque muito se fala também aí para acesso, como a gente já disse anteriormente, o acesso às políticas aí, Pronaf, empréstimos, enfim. Sendo ainda mais específico, como é que o Emerson avalia a situação aqui? O Emerson, a internet caiu de novo. Caiu novamente. A gente até pede desculpa aí, né? Porque o pessoal está compreendendo, sabe que a internet no interior dos municípios, não apenas do município de Campo Formoso, mas a internet no interior, na zona rural,
ela infelizmente ainda está devendo muito, é muito carente, né? Então a gente pede desculpa, compreensão, e já coloquei até uma observação que, caso não seja possível hoje a participação da Angelma e do Emerson, nós teremos outras oportunidades, né? Até por conta da amplitude do assunto e também da importância do assunto, porque talvez a dificuldade que o Emerson e a Angelma vem tendo aí para participar, talvez seja também de muitas pessoas que estão assistindo a nossa live de hoje e que, infelizmente, estão tendo esses momentos de queda da internet lá nas suas localidades, né? Então, a gente pontua isso aqui para deixar o pessoal aí ciente de que, com certeza, nós teremos outras oportunidades também, né, Leandro e Sérgio? Agradecer, Macari, os parceiros, né? Inclusive aí a Netcom, que agora é Rex Internet, para você ter ideia do que é importante ter uma boa internet, tá bom? Escolha seu novo plano. É só você entrar no site www.rexinternet.com.br, conhece lá os planos ou liga 99908-1508. E você aí que tem dificuldades com internet lenta, você terá uma internet aí com fibra óptica e uma internet com qualidade aí na Rex Internet. A Uniaselv EAD, graduação e pós-promoção, matrícula grátis de um curso especial até se formar, Polo de Campo Formoso, Praça Freilino, Graflagem, Bora Business. Telefone 99929-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, tem serviços de aposentadoria rural, salário de maternidade, pensão rural, BPC Loas, tem parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 3645-3386, que é na Avenida Juca Marques, no centro de Campo Formoso. E a RB Assessoria e Projetos, que presta serviços como ITR, CCIR, CEFIR, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros. Fica na Praça do Comércio do Distrito de Lages, atende toda a região, o telefone é 19959-0083. A gente está falando desse assunto, principalmente nessa questão de documentação. A assessoria, os documentos que o agricultor precisa ter de sua propriedade, para que quando ele for acessar as políticas públicas que estão disponíveis aí, ele ter toda a documentação. Além de uma segurança, claro, ele tendo a sua documentação, tudo isso é importante. E também conversando com esses técnicos aí, o Djavan Silva, a Angelma Salles também está com dificuldade, mas ela já participou um pouco com a gente, o Emerson também já participou, já falou um pouco também nessa live, sobre a importância justamente da agricultura, os desafios e principalmente essa questão de estar com a documentação em dia da sua propriedade. E claro, as pessoas agradecer sempre as pessoas que participam das nossas lives, Macari. É isso, agradecer a todo o pessoal que está acompanhando, assistindo, o pessoal que está curtindo, compartilhando, e pedir para que o pessoal se inscreva também no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/notícias e mais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse o sininho para que você fique por dentro das publicações, as novas publicações que nós estamos lançando aí no canal do YouTube. Acompanhe também o nosso site, o www.noticiasemais.com.br, www.noticiasemais.com.br. Baixe o nosso aplicativo, você baixa o aplicativo do Notícias e Mais e acompanhe aí todas as informações, todas as notícias, tudo em relação ao que acontece em Campo Formoso, na nossa região, também questões nacionais e questões do Estado, você vai acompanhando Notícias e Mais. Acesse também aí e acompanhe as publicações no Instagram, @Notícias e Mais, no Instagram, @Notícias e Mais, seja parceiro também, e fica aqui essa gratidão, porque todas as lives, todos os momentos, nos mais diversos assuntos que nós temos discutido, você é um grande parceiro através aqui do facebook.com/Notícias e Mais. Leandro, acho que você pode transferir a pergunta aí que fez para o Emerson, transferir para o Djavan, correto? Certo, é isso. Pode ser, Djavan, é isso que eu questionava sobre essa procura aqui em Campo Formoso. Como é que você avalia? E acrescento também ainda nessa pergunta o seguinte: o pessoal se preocupa para retirar esses documentos, em função ou somente nesse momento de conseguir um crédito via Pronaf, ou por pressão da família, ou porque o governo federal, nos últimos anos tem exigido, enfim, por que geralmente, como se dá esse processo ultimamente, e o que leva as pessoas a buscarem
ou a retirada desses documentos. É o caso agora do CEFI, para quem vai, enfim, conseguir buscar um crédito no Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, via Pronaf. A procura, apesar da gente ser um prestador de serviço, a procura ela está sendo acima do esperado no período da Covid-19. Honestamente, a gente achava que ia ter uma baixa na procura, mas assustadoramente bom que a procura ela tem aumentado. E isso é fantástico, não só na questão do ITR, como também CEFI, documento de terra, até mesmo a da análise de solo tem aumentado, que isso daí para o município é muito bom, para os agricultores tem aumentado bastante também nesse sentido. Veja, o brasileiro ele é um ser que precisa ser estudado pela NASA, eu costumo brincar isso, porque ele gosta de deixar tudo para a última hora. Ele só deixa, tipo assim, o último prazo do IR é dia 31, ele deixa para fazer dia 30. Se der um problema na internet, fica tudo barrado, enfim. Porque o brasileiro deixa muito para isso. O CEFI, ele é desde 2012. Desde 2012. E até hoje a gente não conseguiu regularizar as terras do território. Então, isso prova que realmente é cultural essa questão. Existe não só também a questão do crédito, também. Devido a uma portaria, um projeto de lei do governo federal, hoje o agricultor ele precisa ter 25 anos comprobatório de atividade laboral na roça, certo? Antigamente era 15. Isso devido à nova reforma, que de alguma forma foi legal, e era necessário também, a gente chama a atenção para isso. O agricultor hoje ele precisa ter 25 anos provando que é trabalhador rural através de documentos. Então, quanto mais documentos você tem, mais fácil você consegue o seu pedido, seja ele qual for, ou seja ele auxílio maternidade, seja ele auxílio doença, seja ele, enfim, a própria aposentadoria rural. Quanto mais documentos eu tenho da propriedade, mais fácil eu consigo. E é essa a grande sacada das coisas. Porque as pessoas hoje, e isso é uma importância do ATE, eles estão sensibilizados que quanto mais jovem eles têm acesso a esses documentos estão em mãos de forma legalizada, menos burocracia ele vai ter. Se ele tem menos burocracia, ele vai ter menos dor de cabeça. Obviamente, aqueles camaradas dispersos que só deixam para a última hora, vai doer a cabeça, aí vai querer que faz tudo em cima da hora, aí vai ter um dado ou outro que pode estar errado, aí em vez de ajudar o cara, vai atrapalhar mais ainda. Porque um documento muito mais fácil. E pode perder a oportunidade, né, Djavan? Como é? E ele pode até perder a oportunidade de fazer um bom negócio, né? Exato. É o que eu costumo dizer, é mais fácil você começar um documento do zero do que você recorrigir ele. Que, como eu falei a vocês aí, só o motivo de você desmembrar um, ou você unir outro para você fazer uma procuração, mandar digitalizar, mandar para o INEM, esperar a resposta para chegar. Se você tivesse começado do zero, nada disso estava acontecendo. Então, a gente chama atenção muito para isso. Se você tem que regularizar, e a gente sabe, é obrigatório, tem que regularizar. Ou você regulariza agora, ou regulariza quando precisar. Mas o certo é que você vai ter que regularizar, não tem para onde correr. Ô Djavan, Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para o Djavan. Ele já até comentou no início, quando ele falava sobre a questão dos implementos, da questão do acompanhamento de profissionais. Eu queria te perguntar sobre a área da pecuária também. No município de Campo Formoso, a gente percebe, conversa com alguns amigos, e tem uma potencialidade, ou um potencial muito grande, principalmente na caprinocultura ou na caprino-ovinocultura. O que é que você diria que falta para a gente deslanchar, para ter esse reconhecimento? Com o conhecimento que você tem aí em relação a esse assunto, porque a informação que eu tive de um amigo que é do interior é de que boa parte do que é produzido em Campo Formoso é
principalmente a região do Salitre, é destinado para Juazeiro. Isso procede? E o que é preciso para que esse criador ele deslanche aqui dentro do município, ele seja um pouco mais valorizado, Djavan? Bom, isso daí é uma verdade. Infelizmente, é uma verdade. Veja, a Lagoa do Porco, ali aquela região ali próxima de Tiquara, a Lagoa do Porco e a adjacência, eles, devido a um trabalho interessante ali do Senar, eles estão um pouco mais na frente do que aqui a região aqui próxima a Tiquara, enfim. Eles já estão trabalhando com o melhoramento do rebanho. Eu costumo dizer que o grande problema, Macário, é que às vezes a gente trata os animais como se fosse um ente da nossa família. E tem animais, rapaz, que parece que a mula bateu nele. Se tem um problema de berrinose, esse animal é o primeiro a adoecer. Se teve um problema de podridão do casco, é o primeiro a adoecer. Se teve um problema, que hoje o pessoal aí chama aí na roça do problema do sete males, é o primeiro a morrer. Enfim, esses animais, eles têm, e nós vamos ter que criar, nós agricultores, vamos ter que criar a cultura do descarte. Campo Formoso, eu tenho esse problema, essa convicção. Enquanto a gente não vê o animal, enquanto a gente não vê a nossa propriedade como uma empresa que precisa ter uma rentabilidade, a gente não vai sair dessa. A gente não vai. Por quê? Porque a gente não tem a cultura do descarte. O descarte, ele é fundamental. Além de gerar o dividendo para a família, ele vai se ele for bem feito, ele vai melhorar o rebanho. Um rebanho melhorado, ele vai ter agregação de valor. E ele tendo agregação de valor, ele vai ter uma renda a mais. Então, se a gente não ter essa visão, enquanto produtor, de que é preciso melhorar o nosso rebanho, a partir daí a gente ter uma melhor qualidade do produto, nós vamos sempre bater na mesma tecla e sempre vamos dar testada no muro. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Os nossos animais, eles são vendidos para outros municípios. Tem alguma região aí da Lagoa do Porco que eles estão vendendo para fora, porque também eu sou real ali dizer, o cara não vai pegar um animal bom, melhorado, e colocar na feira da Tiquara, né, com respeito à Tiquara. Mas é porque a forma de comercialização lá não possibilita o melhor comércio. Não possibilita, porque não tem estrutura. Você diria então que o cara que vai comprar, ele vai simplesmente. Você diria então que nesse caso é o cara que vai para comprar, por exemplo, nesse aspecto que você coloca na Feira da Tiquara, o Sérgio já até chamou a atenção em uma outra live que nós tivemos aqui para isso, que é preciso um espaço específico, um espaço organizado para isso aí. Você diria que é aquela coisa, porque o cara que vai para a feira comprar, ele vai comprar simplesmente para abate. Ele não vai comprar para levar, para melhorar a rebanho, ele vai comprar para abate, né? Então, assim, ele quer comprar o animal mais barato, que é para também ganhar o dele. Então, precisa de um incentivo em vários aspectos. Do município, do Estado, da União de investir, e nesse caso específico do município, do Estado, investir em profissionais que levem a capacitação para o do campo. E aí a gente chama atenção um assunto que você colocou aí, que eu conheço um pouco, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? O Senar, que faz um trabalho belíssimo aqui em toda a nossa região, né? Isso. É verdade. Aí veja só, essa questão da feira livre. Você vai e leva um animal que está com linfadenite gaseosa, ou mal do caroço. Às vezes está embaixo ali de um dos membros. Então, o que é que acontece? O camarada às vezes compra, sem olhar aquele produto, chega na propriedade, não faz o processo de quarentena, que é obrigatório em qualquer outro espaço da pecuária, e você acaba tendo um prejuízo mais lá na frente. Então, enquanto a gente, poder público, principalmente o poder público, não vê como deve ser visto a nossa pecuária, a nossa agricultura, a gente sempre vai estar mendigando frente aos municípios. Eu costumo dizer, nós temos um dos maiores produtores de bode, um dos melhores bodes que come principalmente aqui na região ali da Lagoa do Porco, ali do Olho d'Água das Pombas, come na região de fundo de pasto,
qual tem uma aceleração ou uma vegetação fundamental para a qualidade da carne do caprino. Como ele anda muito, então ele tem uma gordura até mais gostosa, e por isso que a carne de caprino ela é gostosa, por causa disso, porque ele é autosseletivo na alimentação e anda muito. Então ele acaba gastando a caloria e a gordura fica legal. E a nossa carne é de qualidade e quem leva fome é o auá. Esse é o problema que nós temos. Enquanto a gente não ter uma política pública, uma política de município voltada para fortalecer e para visibilizar esses seres que produzem bastante e de qualidade, a gente às vezes acha que não, mas nós temos produtos de qualidade. E na região de Salitre tem animais de melhor qualidade. Verdade. Isso e adaptável à região. Eu tô dizendo aqui, porque aqui em Limoeiro tem, de ótima qualidade, em Belas tem, mas ali é outro padrão de propriedade, outras questões. Já no Salitre, na Lagoa do Porco, é de fato padrão top, mas voltado para a realidade e dentro do contexto onde eles estão ali localizados. Então, falta muito o poder público ter essa visão para agregar valor. Se não, por exemplo, hoje eu estava dando uma olhada, a cotação no mercado, eu todo dia dou uma olhada no mercado, o sisal da semana passada, o tipo 1 estava 3,45, o tipo 2 estava 3,35. A alta do dólar, o cara acha que o preço está bom, mas quando isso vai voltar, por exemplo, para o que fica lá na ponta, o preço é mínimo. A arroba de ovino está 215, então está um preço ótimo. Se você não tiver um melhoramento da carne e da carcaça desse animal, não adianta muito você achar, o preço está lá em cima, o animal está caro, mas você não tem qualidade, não se espera muito dessa venda, né? Ô, Djavan, em relação a essa questão do investimento, do poder público na agricultura, nessa questão de políticas públicas voltada para esse segmento, a gente percebe uma sementezinha plantada, né? Duas, na verdade, uma por iniciativa da questão da própria comunidade, que é a questão lá da Lagoa Lagoa da Roça, Lagoa do Porco. Não, Lagoa da Roça, a questão do Licuri. A questão do Licuri, que é muito da própria comunidade que buscou aquilo. Mais uma que chama a atenção, uma sementezinha plantada e que isso possa se multiplicar no município, baseado na realidade de cada região, cada povoado no que produz, mas é a questão, hoje no supermercado, eu vi um produto daqui da região, bem organizado, a questão da farinha de mandioca, vendida no quilo, com a marca da Indústria da Mandioca, lá de Caraíbas, o selo com todas as especificações do produto, falando como é o produto e tal, bem organizado e no supermercado já aqui de Campo Formoso. Quer dizer, é um avanço num produto que é produzido ainda em grande parte do município de forma bem rústica e vendida também de forma, como a gente conhece, nas feiras livres, e me chamou a atenção, e foi realmente uma semente, como eu falei, plantada que, né, sirva de exemplo para que cada vez mais possa acontecer no nosso município. Essa questão justamente do beneficiamento da farinha lá de Caraíbas, que está agregando esse valor e saindo um produto com qualidade para os supermercados. Me chamou a atenção justamente hoje essa questão desse produto que eu vi no supermercado, e é um sinal aí de que essa realidade possa mudar em vários setores aqui no nosso município, inclusive nessa questão da comercialização dos animais, como vocês estavam debatendo aí agora há pouco, né? Ou seja, eu só acrescentaria aí para o Djavan, inclusive um comentário do Romilson Barbosa, Romilson que é parceiro aí, ele diz o seguinte: Campo Formoso já passou de ter exposição, laticínios e outros derivados de caprino, né? Isso também, nessa linha aí. Exato. Bom, Sérgio, eu aposto que você vislumbrou mais a farinha devido ao toque sensual que tinha na qualidade, na chamativa do produto, que é o rótulo.
A gente também tem ali no Limoeiro uma produção de mel bastante interessante também, Tem a questão do mel que também em alguns exatamente. mercados você consegue, eu acho que o nome é Campando, alguma coisa assim, que está exposto. Na Tiquara também tem um grupo que expõe em alguns mercados aqui da Tiquara através de Campando, eu acho que o nome é esse, que isso também, algumas sementes plantadas. Mas veja, a gente tem esse problema dos trancos e barrancos, as coisas feitas a facão. Eu produzo o ovo e eu vou levar para a cidade, aí eu levo na sacola. Se eu pegar e vendo a 6, 8, a 7 reais, se eu pegar esse produto, eu costumo usar o ovo porque todas as propriedades, a maioria cria galinha. Verdade. Mas se eu pegar esse produto e colocar numa embalagem, colocar aquele papel plástico, colocar um rótulo em cima, por exemplo, aqui, empreendimento fulano de tal, data de vencimento, data de coleta, com certeza eu posso cobrar R$2 ou R$3 a mais, o camarada vai ver ali, vai sentir a qualidade, vai se sentir confiante e vai dar os R$3 a mais. Se tiver os dois entre a sacola e aquele produto ali, ele dá R$3 a mais. Então o que nós precisamos é padronizar os nossos produtos. E isso, falta uma política voltada para isso. E isso precisa ser. Deixa eu mandar uma arrumada no celular dele aí. Parece que ele recebeu uma ligação aí, alguma coisa assim. Foi algo que aconteceu e... Agora, o que a gente está, eu abordei aqui, o Djavan estava complementando aí, Macaé, é interessante, porque recentemente foi implantada essa questão da indústria da mandioca lá no povoado de Caraíbas, e a gente já percebe no mercado aqui no Formoso o reflexo desse investimento pelo poder público de, digamos assim, fazer com que aquela produção seja mais profissionalizada, né? Uma produção que venha agregar valor ao produto. Então, nos supermercados aqui em Cafumoso, você já pode ver a farinha produzida lá na indústria da mandioca de Caraíbas de forma organizada, no quilo, com a etiqueta, com o rótulo, melhor dizendo. Isso mostra que há essa evolução, né? Foi uma semente plantada. Assim como ele citou a questão do limoeiro, do mel, a questão do produto também na Tiquara, e a questão da produção do licuri lá em Lagoa da Roça, que também está bacana, já participei das feiras lá, e eles produzem muitos produtos diversificados, né? Do licuri, que é também um produto que muita gente assim até que acha que não tinha tanta essa importância, e eles produzem muita coisa à base do licuri que está valorizando aquela associação lá. É isso, e o produto diversificado, né? Eles têm desde o biscoito, aí tem o óleo, tem o doce, tem muita coisa, hein, Leandro? Leandro que o diga aí, Sérgio. Leandro, toda semana Leandro recebe aí uma cesta, um produto à base de licuri. E assim, realmente, né, Leandro? O pessoal lá tem uma gama de produtos hoje. Aí, Sérgio, você chamava atenção aí, ó, a questão do mel, limoeiro e Caraíba, né? Tem a questão da farinha de Caraíba, tem a questão aí do licuri, da Lagoa da Roça, tem alguma outra questão também que no interior, em algumas localidades lá do Corral Velho também o pessoal já está produzindo mel, me parece. Tem aqui os produtos da canavieira, mas que precisa de um melhoramento. Tem o pessoal hoje da agricultura familiar que tem a certificação, né, das hortaliças, por exemplo, tem muita coisa, a questão do alface, couve, rúcula, espinafre, cebolinha, tem o coentro, tem um monte de produto com a certificação da agricultura familiar, e o que o Djavan falava, né, que agrega valor, né? Agrega valor, você já vai comprar tendo a certeza de que é um produto de boa qualidade, sem agrotóxico, no caso específico das frutas e verduras, hortaliças, sem agrotóxico, e acima de tudo, né, um produto que é produzido aqui no município de Campo Formoso e que tem um mercado garantido, né? Agregar valor ao produto, isso é muito bom, e o que a gente chamava aqui, a gente conhece um pouco, até por conta de alguns trabalhos que nós já fizemos, o trabalho que vem sendo feito pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Porque o pessoal tem aí a questão do Prosenar Leite, que melhorou, vem trazendo o melhoramento do rebanho leiteiro de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Pindorba Sul, Senhor do Bonfim.
tem o Prosenar Apicultura, a questão da apicultura, tem a questão também do Prosenar, me parece que lá, inclusive, na questão da Caraíba, eu não sei se era Caraíba, Lagoa da Roça, né, Leandro? Que o pessoal também do Senar entrou nessa parceria com a comunidade para a produção de farinha, né? Leandro esteve até acompanhando lá, sabe melhor do que eu, porque eles montaram toda uma estrutura e a comunidade teve a questão da cozinha, que foi uma parceria já com a Simpó, me parece que a Intersemente foi quem entrou em parceria também. Então, assim, a Intersemente entrou com essa parceria também. É preciso que haja essa... Todo mundo acaba ganhando. É o ganha-ganha, né? Se tiver a comunidade sabe o que produzir, tem como produzir. A iniciativa privada, que pode ajudar. E o público, o setor público, que pode dar uma parcela de contribuição, se houver isso aí, quem ganha é a comunidade, né? E isso acaba, de certa forma, trazendo melhores condições para todos. Que nós vamos... O cara que está no campo, ele vai ter condição de ganhar um pouco mais. Mas ele vai ter condição de oferecer um produto melhor. E nós que estamos na cidade, nós vamos acabar tendo um produto de melhor qualidade e garantido, né? Afinal de contas, o que hoje todo mundo está buscando é melhor e mais qualidade de vida. É isso. Eu acompanhei esses projetos, o de Caraíbas e também o de Lagoa da Roça. O de Caraíbas tem essa participação, essa parceria com o Senar, que é muito importante, tá? E da Intersemente houve, inclusive, o repasse de recurso com a iniciativa privada, Intersemente aqui de Campo Formoso, essa parte da capacitação. Eu estive na inauguração e a gente percebeu que havia um engajamento, que havia essa unicidade mesmo da comunidade para manter esse negócio, para disponibilizar no mercado, mas também pensando no próprio consumo, na localidade. E, claro, vendo essa questão do viés da comercialização interna, mas pensando também de forma mais ampla, né? E tendo também esse selo de qualidade, essa parte da inspeção, enfim. Lá em Caraíbas, digo melhor, em Lagoa da Roça, o projeto é um projeto bacana também, do Licuri. O pessoal aproveita tanto... todas as partes do licuri, ou em algumas localidades chamam de ouricuri, enfim, é aproveitado desde a matéria-prima, tá, até a parte final, né, que é o bagaço, alguns chamam de bagaço, enfim. O bagaço casca do licuri, né? A casca, isso é processado nos fornos, aí no caso da Intersemente, e já o licuri, que é processado, ele é trabalhado tanto nessa parte da produção de doces, salgados, enfim, como também tem essa outra parte da valorização do ouricurizeiro, né? Da árvore, enfim. Essa ideia de valorizar a plantação, de valorizar, enfim, o pé de ouricuri, a árvore ouricuri, o licuri, como também todas essas etapas de produção, de comercialização, enfim. Um detalhe também que já havia, na época que a gente foi lá, um avanço no tocante a parcerias que iam além daqui. Tem uma ONG Extensão Amazônia, que inclusive como se fosse uma instituição terceirizada da Intersemente para capacitar o pessoal em todas essas etapas, em todos esses aspectos, enfim. E havia também um contato, uma parceria já com, eu não lembro o nome agora, com uma empresa que há muito tempo no mercado, se não me engano, acho que 10, 12 anos, se for ano passado, já está chegando aos 12 anos, que também já trabalha com o licuri aqui na Bahia, e o pessoal gera renda mesmo, e o pessoal conseguia obter renda mesmo, né? Enfim. É isso. E assim... A organização social, só finalizar aqui, a questão da organização social, da formação do querer, né? O associativismo, ele é fundamental, ele é essencial nesse processo. As comunidades precisam se organizar, tá? Para depois, de forma coletiva, né, o pessoal ir atrás dessas parcerias, inicialmente, em alguns casos, poder público, ou outros direto para iniciativa privada.
Agora, Leandro, eu só diria assim que é extremamente importante e necessário que a iniciativa, que o poder público, ele dê essa organização, porque o homem que está no campo, ele tem como produzir, sabe como produzir, mas ele precisa daquela ajuda para se organizar, até mesmo em associação, cooperativa, enfim, que são outros detalhes, né? Eu queria só chamar a atenção aqui, agradecer o Emerson, ele diz, olha, queria pedir desculpas a todos vocês, pois por motivo maior, a questão da chuva, não consegui ter essa troca de conhecimentos com vocês, mas em breve teremos outras oportunidades, desde já peço a compreensão de todos vocês, um abraço a todos. Emerson, fique tranquilo, a gente sabe, está chovendo aí, graças a Deus está chovendo, Angelma também, está chovendo aí na comunidade, agradecemos. Por fim, nós estávamos conversando, além do Emerson e também da Angelma, nós estávamos conversando com... Ih, deu branco agora. O Djavan. Ele tentou entrar aqui, mas saiu. Caiu a internet do Djavan também, a gente não sabe se foi por motivo de chuva, mas caiu. Agora, Sérgio, eu queria só fazer um comentário em relação a uma coisa que você vem, eu me recordo que em vários momentos você vem chamando atenção para isso, a importância de espaços. Você falava recentemente, que o Djavan inclusive tocou aí no assunto, um espaço para comercialização dos caprinos e ovinos produzidos no município de Campo Formoso. Eu acho que isso aí, nós estamos beirando aí a política municipal, e eu acho que vai estar no plano de governo de quem for candidato a prefeito, prefeita no município de Campo Formoso, a importância e a necessidade desse espaço. Acho que isso não pode, o homem do campo hoje ele não pode abrir mão disso, porque desde o cara que produz, ou que tem lá 10 cabeças no seu terreiro, que cria no terreiro, e vocês sabem da realidade de muita gente, até aquele que tem 1.000, 2.000 cabeças, né? Ele hoje anseia por esse espaço dentro do município, né? É isso, além desse espaço, a gente precisa de um apoio maior do poder público à agricultura familiar. Quando eu falo poder público, é o poder municipal, porque às vezes tem essas políticas do Estado, tem políticas de financiamento, políticas públicas da federal, mas o município é quem está próximo do agricultor familiar, do produtor rural. E a gente percebe que, por exemplo, vamos começar a exemplo de secretário de agricultura. É interessante que na pasta tenham pessoas da área da agricultura, pessoas que tenham conhecimento da agricultura, pessoas que vivam aquilo ali. Quando eu falo isso, não é em relação, inclusive aí já tem até o comentário do Ego Alves, não é em relação à pessoa em si, ser competente ou não, porque a gente sabe que tem suas competências, cada um tem suas competências. Mas se for a pessoa ligada à área da agricultura, ele está mais próximo do agricultor, ele conhece a realidade de cada região do município. E às vezes a gente vê secretários que não são da área. Então a gente sabe que cargo de secretário tem a parte política, né, indicação, tem aquela parte técnica e a parte política. Tem uns que são técnicos, outros estão lá pela parte política, né, pela amizade, coloca a pessoa lá. Então, algumas secretarias, é bom ter o secretário ligado à área, bem ligado mesmo àquela problemática, porque vai trazer um resultado melhor para o agricultor, por exemplo, nessa questão da agricultura. Se é um secretário que conhece toda a problemática da agricultura, conhece a realidade do município, tem uma proximidade com o agricultor, sabe as suas dificuldades, vai facilitar, vai ajudar esse agricultor a conseguir ter melhor resultado, né? Até porque eles precisam de mais de orientação. Quantos produtores não tem aí produzindo por conta própria que nunca... Isso, recentemente eu estava, Macari sabe, o local que eu estava, né? Não vou nem citar o nome, mas eu comentei contigo, foi, Macari. Estava visitando um produtor e tirei fotos lá, tudo organizadinho. Nunca foi um técnico lá, nunca teve orientação, nunca... Ele fez da cabeça dele, a ideia dele. Nunca teve orientação de nada, mas ele produz todo produto orgânico, sem defensivos, produz aquela coisa orgânica mesmo, no espaço... E uma qualidade excelente, né? Exatamente. Mas você pergunta, alguém veio lhe orientar? Não sei se você pegou alguma orientação. Tem alguma dúvida? Não. É pequenininho. Imagine se aquele cara tivesse uma orientação, tivesse um apoio. Ele poderia estar vendendo seu produto, né, para as indústrias,
né, para os restaurantes, ele comercializa na feira aquele produto que ele produz. Mas a organização dele, se ele tivesse um apoio, ele ia para todas as cidades da região, e tão organizado que ele é, sem ter esse apoio técnico, né, que a gente fala que tem que existir no município através da Secretaria de Agricultura. Né? É preciso alinhar, né? É preciso alinhar o técnico com o político. Se puder alinhar os dois, vou indicar um político, desde que esse político seja técnico, né, Sérgio? Seja da área, desde que conheça, desde que possa ajudar, que possa fomentar. E é preciso se pensar nessa questão aí, não apenas de forma a trazer aí alguém que vá trazer um respaldo para dentro de uma administração, mas não é só isso, né? Tem que ser uma pessoa que conheça realmente para dizer assim, não, nós vamos... Assim, se a gente parar para pensar, quais são as políticas públicas desenvolvidas dentro do município para essa questão? Aí você fica perguntando, quais são as políticas públicas que foram implementadas dentro do município aí, nesses todos os anos que nós estamos aqui no município, que proporcionaram a melhor condição? Eu queria até chamar a atenção aqui, o Hélio Alves, Sérgio disse, ele fez alguns comentários aqui em relação a investimentos que foram trazidos para o município de Campo Formoso via governo do Estado. É verdade. A gente falava aqui sobre a questão do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É verdade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que aí é do sistema FAEB, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, do ProSenar, o João Barreto, que é presidente lá do Sindicato do Produtor Rural, a gente conversa sempre, e tem várias políticas, mas são políticas de Estado e política nacional, que são implantadas e que são trazidas para o município. Mas se a gente for parar para analisar, no município, que é aquele que está mais perto do cidadão, é preciso que haja, de certa forma, uma interferência um pouco maior, um investimento maior, quem sabe contratar equipes do próprio município, técnico agrícola, zootecnista, formar 10 equipes, formar equipes que possam sair por todo o município de Campo Formoso, são 7.200 km², né? E essas equipes, elas levem as informações ao homem do campo. É o que você disse, né, Sérgio? Imagine se aquele amigo que você visitou a propriedade dele, sozinho, com a sua esposa, com os filhos, ele conseguiu chegar a uma organização daquela, produto de qualidade, produto que pode estar em qualquer mesa, em qualquer prateleira, em qualquer gôndola de supermercado do nosso país e até do exterior, porque os produtos são realmente de qualidade. Imagine se aquele pequeno produtor ele tivesse uma assistência técnica, quanto ele não produziria mais e talvez até uma qualidade melhor, porque já é uma qualidade excelente. Mas imagine se ele tivesse essa ajuda técnica, né? Bom, gente, acho que a gente pode... Sim. Essa questão, por exemplo, do caprinos e ovinos aqui de Campo Formoso, existe uma mortalidade muito grande desses animais. Quem visita o interior, quem conversa com os produtores, eles falam disso. A questão da orientação da vacinação, do manejo, né, dos cuidados com os animais, essa sensibilização dos animais. Porque eles, muito por isso, os animais acabam por dessa orientação, desse apoio, de ir lá orientar a vacinação. Em quantos meses você já tem que dar essa primeira vacina, a segunda, a terceira, para evitar a verminose. Então, tudo isso faz com que o produtor deixe de ter prejuízos. Tem produtor aí que cria muitos carneiros e bodes, mas pergunta ele se chegou um técnico lá para orientar ele com relação a essa questão de verminose, né? Essa questão, outros manejos na propriedade dele. São poucos que recebem essa assistência técnica. E Campo Formoso produz muito isso aí, né? Essa questão de caprinos e ovinos. Então são essas questões que o município já precisa se atentar a isso. E hoje tem muitos profissionais aí que poderiam estar ajudando, né? Porque o município tem formado aí, quando eu digo município, estudantes aqui de Campo Formoso, né? Técnico agrícola, zootecnista, técnico agropecuário, tem muitos aqui no município de Campo Formoso. Bom, gente, agradecer ao pessoal que esteve aí acompanhando a nossa live de hoje, 1h34 de live. Acho que o Djavan não conseguiu mais entrar, o Emerson já ficou, a Angelma também, né? Infelizmente,
para participação aqui, trazendo o conhecimento deles, infelizmente, né, porque não puderam dar continuidade à participação, mas felizmente, por uma boa causa, já que está chovendo aí na comunidade de Mucambo, segundo o que o Djavan falava, que era a questão lá da Angelma e também do Emerson. Então a gente compreende isso aí, agradece, e o Djavan também acabou saindo aí, perdeu conexão com a internet. Tomara que, de repente, aí, né, o mais breve possível, essa internet tipo a Rex, internet de qualidade, fibra óptica, chegue também no interior, para que a gente tenha outros momentos assim e com a qualidade que a gente espera levar para as pessoas que acompanham. 1h34 de live, que nós podemos agradecer e encerrar, né? Teremos outros momentos, outras oportunidades. Agradecemos a todo o pessoal que esteve aí acompanhando. A Thaís diz aí, né? Amei. Ela disse que amou. E muitas outras pessoas aí que também... Né? É isso, muitas outras pessoas que também estiveram aí acompanhando, e a gente agradece a todos. E deixa aqui o espaço também para que o pessoal sugira temas aí. Na próxima semana, nós estamos aí tentando uma live que o pessoal está dizendo assim, será? Vai, logo, logo. Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando na noite de hoje e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus quiser nos permitir. Boa noite, Sérgio, Leandro e o pessoal que está acompanhando. Boa noite. Boa noite, agradecer a participação de todos. Muito obrigado.